E aí, pessoal, boa tarde. Dando continuidade aos nossos estudos, né? Sou Fábio Batista, professor de Ciências Naturais, certo? Estamos com vocês nessa luta. E ficou para a gente falar um pouco sobre a densidade absoluta. Se a vocês queria mostrar algumas imagens, uma coisa que auxiliasse, né, nessa descoberta, certo? Uma propriedade, né, específica da matéria é essa aí, que é a densidade absoluta, que é específico de cada tipo de matéria e nos ajuda a diferenciar uma da outra. Eu vou colocar aqui uma imagem, eu vou até ampliar, certo? Para que fique bom para vocês verem. Essa imagem, vocês não se preocupem, que está lá no livro de vocês. Aí tem materiais com densidades diferentes, como por exemplo o azeite de oliva. Se você olhar aí, tem aí D igual a 0,92 gramas por metros cúbicos. Então aí a densidade do azeite. E o azeite é menos denso do que esses outros materiais. Então ele flutua na parte de cima. A água, a densidade da água é 1 grama por centímetros cúbicos. Então ela é mais densa do que o azeite. Por isso o azeite fica em cima. E por último tem o prego de ferro. O ferro tem uma densidade de 7,9 gramas por centímetro cúbico. Então o ferro é mais denso do que todos os outros materiais. E devido a isso, o prego vai lá para o fundo, certo? Muita gente gosta de associar a densidade ao peso, mas não é bem assim. É o cálculo que se faz dividindo a massa pelo volume. Tem mais aqui para mostrar para vocês. A outra imagem que eu quero mostrar para vocês é essa aqui, de como se fazer o cálculo da densidade absoluta. Então, o que é? Vamos ver aqui, número 1, o cálculo da água. Cálculo da água é massa, que é 300 gramas, certo? Dividido pelo volume de 300 centímetros cúbicos. Então, tá, densidade, que é D, é igual a massa dividido por volume. Quando a gente coloca 300 gramas e embaixo 300 centímetros cúbicos, a gente vai encontrar como densidade da água 1 grama por centímetro cúbico. Da mesma forma também, pessoal, é o azeite. Aí não precisou terminar. O azeite, a massa é de 276 gramas, enquanto o volume de 300 metros cúbicos. Quando divide, dá menos de 1 grama por centímetro cúbico. E é por isso que o azeite flutua por cima da água. Por quê? Porque ele é menos denso. Certo? Isso aí foi para completar o que nós vimos, né, no vídeo anterior. Agora, nós iremos falar sobre propriedades específicas à química. As propriedades químicas. Essas... Caiu aqui o pano de novo. Eita, Fabinho, que dá sorte. Não cai de novo, não. Deixa eu fazer meu videozinho. Nós iremos falar agora das propriedades específicas às químicas, certo? As propriedades químicas, né, elas ocasionam a transformação da matéria. E esse processo de transformação das matérias nós chamamos de reações ou transformações químicas. Aí para a gente colocar aqui, né, o título, que são as propriedades químicas, certo? E o processo de transformação das matérias nós chamamos de
transformações químicas ou reações químicas. Exemplo disso, pessoal, a gente tem, por exemplo, o ferro, quando entra em contato com oxigênio e com ar úmido, ele ferruja. Então, o processo de ferrugem é uma transformação química, que é uma propriedade do material ferro, de se transformar em ferrugem. Uma outra coisa também importante para vocês entenderem desse assunto é o que são substâncias, né? E o que são misturas. É importante que vocês saibam que substâncias, deixa eu botar aqui uma imagem para ficar melhor. As substâncias se caracterizam por um conjunto definido de propriedades. Essas substâncias, elas podem ser feitas de um único elemento químico, certo? Ou de vários elementos químicos. Exemplo do cobre. O cobre é formado pelo cobre. É um único elemento químico. Já a sacarose, o açúcar, um tipo de açúcar, ele é formado por outros elementos químicos que estão envolvidos naquela que nós chamamos de substâncias. Mas sabe, então, o que essa outra palavrinha aqui é? Misturas, né? As misturas são duas ou mais substâncias juntas. Cita exemplo, Fabinho, para ficar mais claro. Bom, pessoal, a água salgada. Então tá lá uma substância que é a água, a outra substância que é o sal, cloreto de sódio, mistura e vira água salgada. Pois olha, mistura, deixa eu fazer uma mistura. Pega várias substâncias e une elas. Essas são as propriedades químicas. Então, volto aqui a dizer, as propriedades químicas, elas ocasionam uma transformação da matéria. Esse processo de transformação nós chamamos de reações químicas ou transformações químicas. É importante que vocês saibam o que é a substância, né? Substância, ela se caracteriza por mais de um tipo de elemento, mais de um tipo de matéria. E as misturas são várias substâncias juntas. Vamos agora falar de fenômenos, né? De fenômenos químicos e fenômenos físicos, para a gente fechar isso aqui. As matérias, elas se transformam repetidamente por vários tempos. Na verdade, nada se cria, tudo se transforma. Então, a matéria, ela se transforma. Agora, os fenômenos químicos, eles transformam a composição da matéria. Já os fenômenos físicos transformam a matéria superficialmente e não transformam não alteram a sua composição. Fabinho, deixa aí a coisa um pouco mais clara, né? Eu vou citar exemplos aqui, por exemplo, os fenômenos físicos, como a fusão, a ebulição, a queda de um corpo, ele vai, quebra e se transformou aparentemente. O magnetismo de um prego, por exemplo, um prego que você coloca no ímã, deixa muito tempo. Depois, ele também vai fazer o mesmo processo do ímã. Porém, ele não mudou a sua composição. Isso é o que nós chamamos de fenômenos físicos. Já os fenômenos químicos, eles transformam. Como, por exemplo, a combustão, quando a queima do papel. Pronto. Altera a composição do papel. Deixa eu citar aqui outro exemplo. A fotossíntese que as plantas fazem. Elas
retiram gás carbônico, mistura com água e sais minerais, faz o processo de fotossíntese que transforma tudo em um alimento que elas precisam. A ferrugem, como falei, do ferro, né? Quando entra em contato o oxigênio e o ar úmido, o ferro ele enferruja. Então, altera a sua composição. Tem aqui fotos, né? Vou primeiro tirar as coisas. Aqui, por exemplo, né, viu? Na fusão e na ebulição, por exemplo, a água ela não altera a sua composição física, ela vai a sua composição química, não altera a matéria, então continua a mesma coisa. Não podemos dizer em relação ao papel queimando que ele altera a sua composição química e o ferrugem, que também há